Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Barbosa, atualmente sou diretor da EduPulses, uma plataforma de interação mobile que veio para revolucionar a educação no Brasil. A ideia é que fique mais interativo, mais fácil, mais gostoso das pessoas interagirem com seus alunos, com seus aprendizes, de uma maneira gostosa, fácil e intuitiva. Então, é uma ferramenta que veio para ajudar as pessoas a trabalharem com metodologias ativas. E por falar em metodologias ativas, estamos no mês das metodologias ativas. E nesse mês a gente planejou uma série de entrevistas com pessoas que estão impactando o mercado com a sua forma de trazer o aprendizado, a sua forma de trazer esse desenvolvimento das pessoas. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a Aline. A Aline, ela tem a Academia Virtual de Facilitação, que é um projeto que ajuda as pessoas a serem facilitadores de uma maneira diferente. Mas para explicar um pouquinho sobre isso, eu vou convidar a Aline que possa se apresentar e falar um pouquinho desse trabalho que ela tem feito com as pessoas, tornando-as facilitadores nesse momento, inclusive, que exige das pessoas uma maneira diferente de fazer o que elas faziam antes. Tudo bom, Aline? Oi, Tiago, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar de metodologias ativas, falar de processo de facilitação e como é que a gente usa isso no dia a dia, principalmente nesse grande desafio, né, que é o remoto, e um pouco mais logo chegando já o ensino híbrido também. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês nesse mês tão importante. Que legal. Ele fala um pouquinho de ti, como é que você entrou nesse mundo da facilitação, né? O que te levou, inclusive, a ser uma referência nesse mundo? Eu costumo dizer que nesse momento que você falou agora do remoto, tem muita coisa, né, de conteúdo, né? Tem muita coisa rodando aí. Mas o que tem de diferente, que as pessoas precisam talvez se policiar, é de focar em bons curadores, né? Eu considero você uma curadora Uhum, fantástica, né? Eu sigo você, uhum, vejo mais as matérias que você posta, eu sigo o que você acompanha também, e são sempre coisas que me auxiliam muito na minha facilitação. Então, eu gostaria que você uhum. trouxesse um pouquinho como é que você entrou nesse mundo, né, de trazer esses conteúdos, de estudar isso, e agora ajudar as pessoas também a conseguirem caminhar nesse mundo. Tá ótimo. Bom, eu trabalho com educação há mais de 20 anos, né? Sou enfermeira, por uma curiosidade, eu sou enfermeira de Olha, profissão e trabalhei sempre, né? Comecei trabalhando na área de saúde como docente, como coordenadora, e de 2011 para cá eu trabalho voltado para a área de aprendizagem nas organizações, dentro da educação corporativa. E a facilitação, ela veio num processo mesmo de revolução, assim, né? A gente mudar um pouco os padrões de como que é a tradicionalmente feita a educação, de uma forma geral, tanto na educação básica quanto na educação superior e na corporativa também. Então, a facilitação, ela veio para me ajudar nesse processo, onde a gente sai um pouco de cena, né, de ser o protagonista para colocar o aluno nesse centro aí dessa experiência de aprendizagem, que tem tudo a ver com metodologia ativa, né, que é o nosso tema de hoje. que legal. E eu sei que você sabe falar muito bem de uma metodologia ativa que eu acho fantástico, que é o PBL, né? Ou o aprendizado por meio de problemas. É isso mesmo? Estou correto? Exato. Pode ser o PBL, pode ser a aprendizagem também por meio de projetos, eu acho que eles têm tudo a ver. Como eu disse agora recente, eu acho assim que todas as metodologias ativas, ela tem essa característica de colocar o participante, o aluno, o aprendiz no centro dessa experiência, né? Uhum. Ele é o protagonista. Então, eu acho que compõe essa dimensão do PBL, é você desenvolver nesse aprendiz um protagonismo, né, e também uma autonomia para que ele possa se virar. Hoje em dia a gente tem conhecimento transbordando em todos os nossos canais, né, de celular, computador, TV e tudo mais, tudo está muito na mão e a gente precisa sair desse modelo tradicional para poder, sim, colocar o aluno como protagonista.
né? Uhum. E aí, como que a gente aplica o PBL? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que a gente faz isso? A gente sempre parte de um problema, né? É bem evidente, assim, o nome da metodologia com aquilo que a gente faz. Então, diferente do que é mais comum, que a gente sempre saía do conceito, depois você ia para uma reflexão, depois para uma ação, o PBL ele faz inverso, né? O professor, o consultor, ele traz um propósito, a gente entende um problema, as pessoas partem para uma ação, para uma reflexão, e aí o professor, o consultor, ele faz o quê? Ele faz uma amarração junto com o conceito. Então, ele sai, né, de lugares diferentes. Então, essa que é a grande, acho que assim, a grande coisa que eu me apaixonei, assim, pelo PBL, porque é isso, como eu sou, tenho um estilo de aprendizagem, sempre tive, de ser muito mão na massa, muito executora, então eu gosto demais, né? Então, às vezes eu falo, poxa, eu estou fazendo aqui, depois eu descubro, às vezes, que tem uma teoria, um conceito, e, poxa, já tive uma experiência de aprendizado, eu já aprendi, e aquilo vem só consolidar um conhecimento. Então, tem tudo a ver com isso daí. Que legal. Estou entendendo, então, que você é uma pessoa que gosta de experimentar coisas, é isso? E aí você fica experimentando, Exatamente. depois você descobre que aquilo que você está fazendo, experimentando, já tem um cara que criou, que escreveu, que tem uma teoria para falar disso, mais ou menos isso? Exato. Às vezes eu fico triste por causa disso. Eu falo, nossa, por que eu já não sabia? Talvez tivesse sido mais fácil o meu caminho. Mas eu acho que aí tem uma coisa que a gente não esquece, né? Porque a gente realmente passou por um processo realmente de aprendizagem, não desconsiderando o modelo anterior. Eu acho que todos Uhum. eles têm seus méritos, mas eu acho que colocar essa atividade, assim, né? Porque aí eu aprendo, considerando todas as teorias de aprendizagem, falando um pouco de andragogia, que é como o adulto aprende, a gente tem o quê? A gente gosta de aprender e a gente sempre tem uma base, né? A gente sempre tem uma referência. E aí isso daí vai compondo aí o nosso grande quebra-cabeça. Que legal. Falando então de facilitadores que estão nos assistindo agora, olhando para tudo isso, tem alguma coisa especial que ele tem que ter para colocar em prática, né, e aprender sobre o Uhum. PBL, para colocar isso dentro da sua rotina, né, de facilitação? Olha, a gente tem, né? Se a gente for trazer os benefícios que o PBL ele traz assim na literatura, olha quanta coisa a gente tem que ajudar o aprendiz a desenvolver: comunicação, pensamento crítico, análise, colaboração, criatividade, trabalho em equipe, tudo isso compõe os benefícios que o PBL traz. Então, olha quanta coisa a gente precisa fazer para poder desenvolver isso, né? Porque a gente está falando ali, às vezes, de uma hard skill, que é um problema, e aí a gente está compondo aí todas as outras competências aí socioemocionais que geram como benefício. E assim, se eu tivesse que listar para você, assim, o que o facilitador, o consultor precisa fazer, ele tem algumas atividades, sim, que são bem importantes, né? Eu acho que primeiro, ele tem que saber o porquê e o propósito do que ele está trabalhando. Então, um bom objetivo de aprendizagem desenhado, isso faz toda a diferença no processo de aprendizagem desses de metodologias ativas. A gente tem que ter bem claro qual o desempenho que a gente espera desse aluno e quais as condições que a gente oferece, qual o critério de avaliação que a gente tem também em relação à aprendizagem dele. Né? Então, assim, a gente consegue mapear aí e saber que conteúdo que você vai usar, que ferramentas você precisa utilizar. Então, esse é um pouco da primeira etapa, né? Desenhar esses Uhum. objetivos. Um dos segundos é planejar a experiência de aprendizagem, considerando, né, que sempre a gente vai ter que colocar esse aprendiz como protagonista e desenvolver a autonomia dele. A gente também tem que pensar partindo sempre de um propósito. Como é que eu envolvo esses participantes de um grupo e que eles tenham o mesmo interesse em comum? Olha que coisa doida, né? Se a gente for pegar tradicionalmente nas escolas, nos cursos que a gente já fez, às vezes cada um tem um interesse, e a Uhum. metodologia ativa, ela traz uma coisa que é muito diferente, é colocar todo mundo assim, o problema não é mais o meu problema, o problema é do grupo.
Isso é tão Uhum. legal, porque aí todo mundo vai o quê? Todos os participantes ali, ele vai agir para solucionar um problema que virou um problema do grupo, deixa de ser perdão, um Problema. problema individual. O que mais que a gente tem? E eu acho que uma grande habilidade desse facilitador é poder, assim, as metodologias ativas traz bastante isso, é incentivar a participação, né? Então, você é muito democrático, a gente tem algumas características que vêm aí até oriundas do design thinking, que sai sempre de um individual para o coletivo, e Uhum. que a gente tem uma característica de colocar as pessoas para trabalharem juntas. Então, até aquele mais quietinho, que fica mais no canto, que às vezes o mais falante toma um pouquinho a vez, o processo de facilitação das metodologias ativas contempla que esse também, quietinho, ele vai participar. Então, acho que algumas etapas aí que eu elejo que são bem importantes. Que legal. Eu fiquei te escutando, Aline, e aí eu fiquei aqui pensando nas outras metodologias ativas que eu conheço, né? Você falou Uhum, saber o objetivo, conhecer a turma, conhecer o que eles querem, e você foi falando uma série de itens, e eu fui encaixando isso em quase todas as metodologias que existem, né? Ou seja, tem uhum, gente que às vezes quer aprender somente, por exemplo, isso, né? E acha que isso vai é, dar conta de resolver o problema dele, de ser um bom facilitador diante de um grupo. E, na verdade, tem essas etapas antes, né? Que é de se preparar, sabendo quem é o exato. grupo, o que eu realmente quero com esse grupo, quais são os objetivos de aprendizagem. E aí sim eu posso escolher essa ou aquela metodologia para me auxiliar, né? Então, quando Uhum, você foi falando, eu fiquei pensando, cara, isso encaixa é quase isso tudo, né? Que é mesmo. do aprendizado do ser humano. Olha, nunca foi tão importante conhecer a sua persona, né? A gente sempre ouviu persona em marketing, mas hoje colocar o aprendiz no centro da experiência é o que é mais importante. As pessoas estão com muito menos tempo de se envolverem. A gente tem, como eu comentei no início da nossa conversa, a gente tem todos os canais possíveis para chegar até um certo conhecimento. Então, se eu não for muito pontual e muito assertiva, cirúrgica, eu poderia dizer, em Uhum. relação a um conteúdo que eu preparo para o grupo, eu vou perder, naturalmente eu vou perder, principalmente no remoto, que a gente vai falar um pouquinho dele também, né? Então, eu tenho que ser bem, tenho que falar o que ele precisa. Legal. Falando um pouquinho, talvez, da prática disso, você poderia dar alguns exemplos de outras metodologias que podem auxiliar o facilitador a aplicar o PBL? Bom, olha, eu elegi algumas, né? Tem Hum, várias outras, mas assim, algumas coisas que eu gosto muito de trabalhar e que eu tenho tido muito sucesso. Eu não sei se você conhece as estruturas libertadoras, já ouviu falar das estruturas? então, eu tive um bate-papo uma vez com uma tal de Aline, e ela me Outra falou das gente. estruturas libertadoras, e eu conheci por Aham. você, na verdade. Você trouxe uma vez no bate-papo que tivemos, eu conheci, e depois eu fui Uhum. estudar um pouco mais, né, e com outras pessoas também. Mas você foi quem me abriu os olhos para isso. Exato. Bom, as estruturas libertadoras, já pelo nome, assim, elas são libertadoras de fato. É um compilado de estratégias de facilitação que foi desenvolvida por dois canadenses, se não me engano. Eu não vou nem me atrever a falar o nome deles aqui, porque eu não me lembro. E eu fui apresentado por uma consultoria muito legal daqui do Brasil, que aprendi, que se pude fazer uma imersão com eles, e foi um projeto bem bacana, assim, participar desse programa, dessa imersão. As estruturas, elas são 33 estruturas que nos ajudam a trabalhar de forma ativa com os grupos. Olha que legal, né? Elas são, e a que é mais legal, que eu já vou dar uma dica para quem for me assistir também, que quem quiser conhecer um pouco mais de estruturas libertadoras e ter acesso a essas 33, você encontra gratuita, né? Entra lá no site, depois você coloca aí no link também para as pessoas, que é o www.estruturaslibertadoras.com.br. Já tem essas estruturas todas na versão em português, tá? E você pode ter acesso fazendo a consulta do menu, que são 33 estratégias de facilitação, e que são divididas por algumas categorias, como as categorias de planejamento, de dar e de pedir ajuda, de analisar, diagnosticar, refletir, melhorar ideias e soluções, compartilhar ideias, desenvolver estratégias. Olha que legal. Então, é como se você tivesse um menu
de Uhum. estruturas que, de acordo com o desafio, com o objetivo de aprendizagem proposto, né, com aquilo que você espera que do desempenho do seu aluno depois ao término daquele treinamento, daquele curso, que você possa utilizá-las no meio ali, na hora que você estiver escolhendo os métodos de facilitação. Incrível, né? São Muito 33 e legal. está aí disponível para a gente poder usar. E eu gosto demais dela. Cara, e o melhor de tudo, né? Tá ali, tá Tá disponível, ali. né? É só É. você acessar, estudar. E eu costumo dar uma dica sempre para as pessoas, né? Olha a metodologia, estuda ela, lê e experimenta, né? Experimenta Uhum. num ambiente É. seguro com algumas pessoas, mas experimenta ela, vê o que acontece, vê de que forma que ela de verdade te ajuda na prática, né? Porque às E vezes, sabe que eu quero completar com você, sim, assim, uma questão que eu também tenho discutido bastante sobre isso, que assim, às vezes a gente quer aumentar o nosso repertório e ver uma metodologia aqui legal, outra ali e tal, um método de facilitação, e é essencial também que o facilitador, o consultor, ele tenha, né, voltando lá para olhar para a nossa persona, olhar para o nosso cliente organizacional, para a gente entender um pouquinho sobre a cultura, né? É muito importante essa fase de diagnóstico dentro de uma perspectiva, de um desenho, de uma solução de aprendizagem, porque muitas vezes um método de facilitação pode ser que não combine com aquela empresa, né? uhum, Eu costumo pensar que, às vezes, as empresas que têm mais uma característica mais de comando e controle, ela tem um pouco mais de dificuldade em alguns tipos de métodos. Então, ele tem que ter, né? Você falou o que a gente tem que fazer para aplicar metodologias, né? A gente tem que uhum. entender também quem é essa persona, esse cliente, e se isso vai casar ou não, né? Então, isso é importante. Show de bola. Você trouxe, né, conhecer a empresa, né? Como eu trabalho Uhum, além de empresa, eu trabalho com grupos, né, de diversas áreas diferentes. Eu sempre costumo dizer, cara, eu preciso conhecer o meu grupo, preciso saber quem uhum, é quem são as pessoas que lá estão, né? Seja é. essa uma empresa, uma aula de pós-graduação, uma aula de graduação, ou às vezes eu faço também formação de grupos mesmo, né? De pessoas que querem entender como que um grupo funciona, né? Então, Uhum. e cada grupo desse é diferente, a forma de lidar é É, diferente, e realmente existe essa questão de conhecer previamente quem são, mas durante o movimento do grupo eu também vou estudando aquele grupo, porque eu vou mudando a minha estratégia também, conforme as coisas vão acontecendo no grupo. Isso é bem legal de exato. fazer. É a tal da atenção plena, né? A questão da empatia, a questão da escutativa. Eu acho tudo isso assim meio misturado com o que a gente está conversando no geral. Esse processo ele tem que estar muito qualificado no facilitador para que ele tenha realmente, né? Cada grupo é um grupo. E aí você vai ter que lidar com esse repertório, com esse amadurecimento para poder lidar e ajudá-los aqui, porque tudo isso converge a uma busca de um resultado, né? Então, a gente faz tudo isso com uma meta, com um objetivo estabelecido. Então, como é que a gente percorre isso? A gente tem, sim, a gente tem métodos, mas a gente também tem essa competência aí do facilitador. Que legal. Eu costumo dizer que o facilitador ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter um roteiro a ser seguido, né? Com o Uhum, que ele vai colocar, né, como prática, como discussão para aquele grupo, mas ele também precisa estar aberto à flexibilidade de abrir mão, talvez, de sim. parte ou de 100% desse Uhum, roteiro, conforme ele percebe que o grupo precisa de uma outra coisa, porque a meta dele sim, é um desenvolvimento dessas pessoas e não exato. cumprir com o que ele planejou, né? Não é Uhum, cumprir o planejamento que vai suprir a necessidade do grupo, e sim o objetivo do grupo. E às vezes eu preciso ter isso. flexibilidade de ir abrindo mão do que eu tinha planejado e transformando a minha forma de atuar perante esse grupo e de entregar outras coisas para eles, porque a minha prévia com eles talvez não tenha sido tão profunda ao nível de eu conseguir entender o que realmente eles precisavam. Uhum, E na isso. hora da prática, não tem jeito, vai aparecer, né? Eu vou conhecer um Uhum, pouco mais desse grupo. é E isso falando de mesmo. prática, conhecer o grupo, entender quem é esse público, Aline, eu tenho uma pergunta agora que eu quero ver Hum. se você consegue responder. Conhecer as pessoas, olhando para elas, o movimento corporal que elas fazem, o movimento que elas fazem quando levantam da cadeira para o cafezinho e tudo mais,
eu considero já, no nível de percepção, um pouco mais fácil já. Como é que faz isso olhando só para a cabeça, como a gente está fazendo agora? Ou seja, no online, como é que eu tenho essa percepção toda de pessoas, de grupo, de movimento, de interesses, de necessidades, e aí eu consigo ser um bom facilitador também neste mundo que hoje está tão em voga, né? Olha só, eu acho que tem algumas atividades que a gente precisa, às vezes, ter no pré mesmo, na preparação, né? Vou até Eu anotar gosto aqui. muito, eu gosto muito sempre de fazer um convite bem cuidadoso para as pessoas que vão participar de um workshop comigo, e convidando que as pessoas realmente possam abrir a câmera, possam abrir o microfone, pelo menos para que eu possa ter esse contato mais visual. Apesar de eu ter uma empatia enorme e entender que as pessoas elas tiveram que ficar dentro de casa e se adequarem, às vezes uma família maior e é tudo às vezes meio complicado e elas não se sentem tão à vontade de ficar com a câmera aberta, mas eu peço. Essa é uma premissa que eu acho que é importante. E uma outra característica que eu acho que é bem bacana, que é assim, olha, eu acho que no ambiente remoto, a gente tem que tomar um cuidado, e se for possível, tá? Às vezes não é 100% que a gente consegue, mas que a gente tenha um co-facilitador junto com você, né? Uma pessoa que fique um pouco mais antenada ali no trabalho em si, na facilitação, na parte de conteúdo e tal, e um outro que fique um pouco mais cuidando dessa parte de tecnologia. E esse que fica com a parte de tecnologia, ele fica ali, né, olhando as pessoas. Eu já tive a oportunidade de perceber em uma facilitação que eu estava nesse papel, de ver que tinha uma carinha ali que não estava tão legal, que parecia que tinha alguma coisa que estava desconfortável, né? Que bom, essa pessoa estava nessa condição de estar com a câmera aberta para mim, e aí, na hora, eu chamei ela no chat, falei, está acontecendo alguma coisa, está te desagradando e tal, porque eu estava fazendo um trabalho em parceria, e aí também automaticamente eu consigo falar com o facilitador, né, que tá conduzindo a facilitação, sobre algum aspecto desse tipo. Isso é um jeito, né? E o outro é poder cada vez mais, assim, trazer para esse ambiente momentos de interatividade e de interação. Não é só interatividade, às vezes, numa plataforma, mas aquela interatividade que você divide salas simultâneas, que você consegue colocar as pessoas para conversarem, e isso, às vezes, me gera alguma coisa. E sempre fazer um processo de avaliação depois de que acabou, né? Como é que foi aquilo? O que as pessoas gostaram? Se eu tiver essa oportunidade, eu sempre também uso esse pós para entender o que dá para melhorar sempre no próximo encontro, ou então até mesmo para consolidar ali um aprendizado de coisas que aconteceram legais e outras nem tanto. Legal. Deu um roteiro aqui para mim já de como fazer uma boa facilitação, né? Prestar atenção de como eu convido as pessoas, né? De ter realmente um convite para as pessoas criarem um ambiente que eu costumo dizer que é um ambiente de segurança psicológica ou de confiança, né? Que a gente chama, que é de mostrar a minha imagem, mostrar o meu espaço. Eu só faço isso se eu confio, né? Se eu me sinto bem com isso, né? A questão de ter uma outra pessoa também te ajudando, e aí você trouxe uma questão bem legal, né? Tecnologia versus conteúdo, né? Então, para as pessoas, para ter cada uma cuidando de uma coisa, para que realmente você consiga prestar atenção nas pessoas e entregar aquilo que realmente elas estão pedindo, mesmo que não seja dito, mas que às vezes o rosto, o olhar, a expressão esteja falando. Se ter essa os dois estão prestando atenção nisso, é mais fácil de você conseguir entregar. Como você falou com a pessoa que estava com um rosto diferente e você conseguiu entregar para ela talvez uma coisa que ela nunca mais vai esquecer, que é de realmente perceber o que ela estava sentindo e dar a ela um outro reconhecimento, mesmo que ela não tenha pedido verbalmente isso, né? Legal. E às vezes um segundo monitor também, né? Caso você esteja sozinho, você consegue também colocar os participantes numa tela e ali a apresentação em outra e também compor esse olhar, assim. Mas eu sempre estou trabalhando alguma atividade que eu possa trazer a pessoa, agora eu pergunto para um, pergunto para outro, e aí eu vou envolvendo desse jeito. Às vezes, mesmo que a pessoa esteja de câmera fechada, eu falo, e aí, me fala então, abre o microfone, fala, ou então escreve no chat, pelo menos eu tento manter todo mundo aqui junto.
Uhum. Que é isso que você traz, né, de interação, né? E essa Exato. interação entre eles, interação eles com o facilitador, e interação Uhum. talvez até mesmo com atividades de plataforma, de construção, de tudo mais, né? Legal. E outra coisa, Thiago, também que eu trouxe para você, é uma outra atividade, né, um outro método de facilitação dentro das metodologias ativas, que a gente pode trabalhar a questão também de problemas, é uma outra você pode fazer um circuito de estações com os participantes, né? E aí você coloca ali desafios para cada estação. Então, a estação 1, ela pode ser uma estação que tenha um desafio que seja individual, por exemplo. A estação 2 pode ser trabalhada em grupo. A estação 3 pode usar um recurso de tecnologia, por exemplo. E a estação 4 pode ter, assim, facilitador, às vezes, trazendo o mesmo conteúdo, a exposição, sabe? E aí, para cá, você faz de uma forma que sejam independentes, né? Mas com sobre o mesmo tema, e essa estação, ela roda e os participantes em grupos menores, eles têm também uma oportunidade muito maior até, porque quando eu também estou na hora, se eu tiver com 40 alunos, eu não consigo, no remoto, por exemplo, abrir para que esses 40 alunos falem, né, me Uhum. perguntem. E nos grupos menores, eu posso considerar um pouco dessa atenção também, com Uhum. muito mais qualidade. Olha só que diferente, né? Legal. E aí, tu falando agora, também eu fico pensando de criar essa segurança psicológica, essa confiança também nessa fase de interagir com outras pessoas e no online, que às vezes eu não faço ideia quem sejam essas pessoas, Uhum. né? E Sim. aí eu lembro de uma aula que eu fiz sobre grupos que falava o seguinte: para criar segurança psicológica faz sentido trabalhar sempre eu comigo, né? Ou seja, a Uhum. pergunta para a pessoa refletir, tomar suas anotações sozinhas, né? Ou guardar na mente. Eu com o outro, ou seja, uma Isso. interação mais segura de eu com mais uma pessoa, né? Ou mais duas no máximo. Uhum. E aí eu com o grupo, né? Ou seja, aí eu posso Exato. trabalhar com o meu grupo pequeno ali, de 5, 6 pessoas, né? E eu consigo me expor com esse grupo já, porque eu já fui testando comigo, testei com uma Uhum. única pessoa, com mais duas, e agora eu consigo testar com um grupo de 6, e talvez 10, e talvez aí vai crescendo, e eu me sinto bem com isso. E É às muito vezes, cuidadoso. e quando tu fala de cuidadoso, eu lembro de alguns eventos que eu participei, que de cara já o facilitador me colocou a conversar com todo mundo. Vou de boa com isso, mas eu percebi que tinha gente que Sim. faltava se enfiar assim num cantinho, assim, porque como é que eu vou falar que esse mundo é de gente agora, sendo que eu nem sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu posso dizer. E aí tu trouxe para mim uma questão que tem que levar em consideração aqui, e fica como dica para os facilitadores que nos assistem, é a palavrinha que você gosta de usar, e eu vou gravar comigo agora, que é o cuidado. Inclusive É, você usa assim, ó, muito cuidado, que é realmente para cuidar das pessoas, para que elas se sintam é. bem na Uhum. facilitação, né? Não só com o conteúdo, porque o conteúdo é fantástico, mas elas saem do encontro não se sentindo muito bem. Talvez porque Uhum. faltou um pouquinho de cuidado e de Cuidado. consideração com algumas coisas. Exato. E Aline, outra deixa eu te perguntar. metodologia que eu trouxe foi o Action Manda. Learning, né? O Action Hum, Learning, ele não é tão acessível, a gente precisa ter uma formação para poder fazer uma aplicação com qualidade, mas também, assim, é uma metodologia fascinante. E o Action Learning, ele vai trabalhar com as pessoas, né? Ele já tem algumas características um pouco diferentes, como eu disse, você precisa ter uma certificação para poder fazer uma aplicação. Depois, você trabalha com grupos menores, então alguns autores descrevem que trabalhar com grupos de até 8 pessoas é o número exato para se ter um bom trabalho de equipe, né? E aí, o Action Learning, ele vai trabalhar numa perspectiva de problema também, você sempre tem que trabalhar os problemas, e você tem 5 etapas, né? Onde você apresenta um problema, escolhe um problema a ser trabalhado com esse grupo. A gente tem uma premissa que esse problema ele tem que ser real, importante e urgente. Então não adianta eu ter um problema tipo, como é que eu vou resolver a fome do mundo, né? Não está nas minhas mãos resolver, então eu preciso ter autonomia para resolver esse problema também. Aí o grupo tem um processo de entendimento desse grupo,
passa por um consenso do problema, que isso é também muito intrigante, porque muitas vezes, e eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos onde você falava de soluções de problema e tudo mais, às vezes você tem um grupo trabalhando sobre um problema, mas não há um consenso do grupo sobre o problema. Cada um pega um pedaço e entende um pedaço dele, e cada um sai resolvendo isso. Isso é muito tradicional acontecer dentro das organizações, né? Então, assim, a gente precisa realmente entrar num consenso do que é um problema, depois a gente busca soluções e reflete sobre aprendizado. Ela também tem uma outra característica de desenvolver habilidades de liderança, como escutativa, parafrasear em cima das frases, ser mais assertivo na pergunta. Então, assim, são várias habilidades que você trabalha de liderança nessa composição, e tem 2 regras só, olha que legal, que afirmações, elas só podem ser feitas somente em resposta a uma pergunta. Então, se você está num grupo de action learning, eu só vou me manifestar para a pessoa que trouxe o problema em formato de perguntas. Então, tá lá, coisa das perguntas poderosas, né, das perguntas abertas, das perguntas fechadas, não tem pior nem melhor, mas tem um momento mais adequado de ser aplicado. E uma segunda regra é que o coach, né, o facilitador ali, o coach de action learning, ele vai só fazer interferências no momento que ele pode fazer uma intervenção de aprendizagem com o grupo, né? Então, ele vai guardar todo o processo, guardar o tempo do processo, e é fascinante, assim, sabe? As pessoas saem depois de, às vezes, 1h30 de sessão com tantas possibilidades de solução de problemas, sabe? Você sai com um plano de ação ali, muito bacana, e quando você pode trabalhar também com várias sessões dentro de uma equipe, faz muita diferença, tanto para trabalhar segurança, tanto para trabalhar resolução de problemas. Que legal. Bastante coisa ali, inclusive o Action Learning, né, que é uma ferramenta que acredito que você tenha nessa licença para trabalhar com Action Learning. Você falou, inclusive, do coaching, né? Provavelmente eles usam como coaching também uma nomenclatura, né, de trabalhar. Bem legal, bem bacana mesmo. Tem mais alguma na manga aí, não? Não, aí não. Aí tem a sala de aula invertida, que é mais tradicional, e que é muito legal, porque você pode usar uma outra referência também, que chama o touchback, né? Você dá um conteúdo através de sala de aula invertida, manda o conteúdo através de uma videoaula, assistir um livro, assistir um vídeo, ler um pedaço de um livro e tal, e o aluno, o participante, ele prepara o quê? Uma explicação acerca daquele conteúdo. Então, é a questão do professor inverso, né? Ele que apresenta o conteúdo e voltando para aquele início. Então, o professor traz o problema, os alunos entram na ação, provoca-se uma reflexão e depois se fecha um conceito daquele conteúdo. É isso. Muito legal, Aline. Cara, fantástico. E aí eu fiquei pensando o seguinte, além de a gente trazer conteúdos e essa discussão que estamos tendo agora, né? Acredito eu que vai ajudar alguns facilitadores a talvez ampliar um pouquinho a sua visão sobre a facilitação, sobre as formas que se tem, né, de estar à frente de um grupo, de proporcionar aprendizados relevantes de verdade para esse público, né? Mas também existe para o consultor ou para o facilitador esse cuidado que você traz, na minha cabeça vem no sentido de também ensinar o aprendiz a aprender desta forma. Porque nós também não fomos ensinados a aprender com metodologias ativas, né? Não. A gente recebia do professor, faça um resumo do livro. Como você falou, cada um sai com uma parte, era isso mesmo, né? Olha, eu leio da 10 até a 20, tá bom? E eu só li aquele pedacinho do negócio. E eu trazia um resumo daquele pedacinho. E eu não fazia ideia do que era o todo. E aí vem agora uma missão do facilitador de ensinar as pessoas também a pensarem dessa maneira mais, de uma visão mais ampliada sobre o assunto, para que realmente a minha contribuição seja relevante. Né? E aí tenham cuidado, porque se eu venho com muita metodologia ativa, muito intenso, eu vou assustar o aprendiz.
Ele Sim. quer aprender de uma maneira diferente, mais divertida. Mas se for muito disruptivo, ele acaba se assustando, ele acaba não conseguindo aproveitar. Não se torna um ambiente seguro para ele, porque é muito Uhum. diferente. Tem Então, que ser vem aos também poucos. uma dica para o facilitador vai aos poucos. Vai Uhum. ensinando o seu aprendiz a aprender ativamente, porque ele É. aprendeu a vida inteira a aprender passivamente. Né? Uhum. Uhum. E eu E é sei. legal, Hum, desculpa te interromper, a questão Manda. de um grande benefício que eu acho. Porque o que acontece? Você que trabalha com organizações, você sabe disso também. Um dos maiores desafios é fazer as pessoas trabalharem em equipe, não é? Uhum. Só que a gente, por exemplo, a gente não foi ensinado a trabalhar em equipe, né? Era isso que você acabou de falar, cada um pegava um pedaço, um sempre fazia mais do que o outro e tal. Então, as metodologias ativas, ela tem um papel tão importante nesse desenvolvimento, nessa competência de trabalhar em equipe, que talvez faça toda a diferença daqui a uns anos. Olha que legal, né? Que talvez a gente não tenha mais essa dor acontecendo dentro das organizações, da dificuldade de se trabalhar em equipe, porque talvez a gente comece a mudar o mindset com os nossos pequenininhos, Uhum. né, no ensino médio, na faculdade, né? E aí isso vire realmente um padrão, que se mude o padrão. Uhum. É verdade. Vão existir outros problemas, né? Mas aí a gente pensa nisso mais na frente, né? De outro Aí lá, assunto. depois. Aline, eu sei que você está formando uma nova turma por aí, né? E que você Sim. falasse um pouquinho e convidar essas pessoas, né? Que estão nos Aham. assistindo, a te visitar a tua página, a conhecer o teu trabalho e quem sabe, né? Serem também suas seguidoras, né? E acompanharem aí como possíveis formandos de facilitação Uhum. junto na sua academia. Legal, obrigada pela oportunidade. Então, a academia ela começou ano passado. Nossa primeira turma foi em fevereiro de 2020 e formamos no ano passado mais de 300 facilitadores para o ambiente remoto e atendemos aí 7 empresas também com atendimentos em company. E agora, depois de todo esse aprendizado, né, do ano passado, de 2020, a gente traz uma versão 4.0 do curso de facilitação virtual, onde a gente remodelou muito da forma, né, e entendemos, assim, o que era essencial para esse facilitador, trouxemos recursos instrucionais diferentes, objetos de aprendizagem diferentes para compor, então hoje tem muito mais material em relação, tem videoaula, tem infográfico, tem podcast, a gente fez uma curadoria aí com 40 métodos de facilitação virtual, que a gente passa por muitos deles, a gente fez uma curadoria em relação às melhores ferramentas, e a EduPulses, com certeza, faz parte, sim, da gente, assim, é a nossa queridinha, a gente ensina, assim, todas as funcionalidades e libera para as pessoas usarem e tal, a gente fala muito bem de vocês, porque realmente não é só porque eu estou aqui com você, mas porque a plataforma é muito amigável, né, Uhum. e de fácil acesso. E daí, a gente trabalha também, e um ponto de atenção aqui, que eu acho que a gente começou a nossa conversa até, é a questão do design de aprendizagem, né? Eu acho que teve uma mistura aí, uma ansiedade dos educadores em relação à questão do uso das ferramentas tecnológicas, em relação ao uso da metodologia ativa. O que eu faço para inovar, para ser diferente, para engajar? Você só escuta engajar, engajar, engajar. Tá, mas o Uhum. engajamento ele não pode acontecer sozinho. Ele tem que acontecer com um propósito, ele tem que acontecer o porquê. E o que a gente traz no nosso programa é, de fato, essa ampliação de consciência desse educador em relação a um bom desenho de objetivo de aprendizagem, sabe? A conhecer essa persona e saber quando é que é melhor eu usar tal e tal método de facilitação, quando que eu uso tal e tal tecnologia, sempre uma premissa que às vezes menos é mais. Né? Você não Uhum. precisa dominar 80 ferramentas que tem aí circulando e-book com 80 ferramentas para te ajudar com a educação. Nada de ansiedade, vamos acalmar. Então, no nosso
a gente trabalha com mais ou menos 8 ferramentas, né? As melhores que a gente entende que contemplam aí. E aí é um processo gradual, sequencial, e no final, todos os participantes têm a oportunidade de fazer uma facilitação usando todo esse repertório, né? Então, essa a nossa programação. A gente tem programação agora para março, e depois vamos ter outras turmas. A gente está com uma novidade chegando aí para os professores universitários também, em parceria. Fizemos um trabalho bem bacana recente com a FAAP, e vamos ensinar, né? Assim, já que a gente conseguiu, eu acho que todo dia eu estou aprendendo algo diferente, eu e a Daniela. A Daniela Gutierrez é minha parceira na Academia Virtual de Facilitação. Todo dia a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa nova, implementar. A gente está sempre se remodelando e pensando sempre o quê? No nosso cliente, sempre colocando ele nessa experiência, no centro dessa experiência de aprendizagem. É isso. E siga a gente, né? Estou no Instagram, estou no, tô no Facebook, estou no LinkedIn. É a Aline do quê? Conseguiu para te seguir Aline lá? Araújo Penha. Aline Araújo Penha, isso. E Legal. aí o Instagram, Academia Virtual de Facilitação. Bacana, Aline. Gente, estamos encerrando. Quero agradecer demais a presença da Aline, quero agradecer demais todas as pessoas que nos assistiram. Deixar uma dica aqui, segue a Aline, né? Segue a Aline, segue a academia. Mesmo que você não seja um facilitador, não queira falar em empresas, mas que você tenha alguma atuação frente a algum grupo, segue a Aline, que ela vai te ajudar com dicas, com certeza, valiosas, para que você esteja à frente de grupos de desenvolvimento de uma maneira mais tranquila, mais segura, e que use as melhores ferramentas para poder fazer isso acontecer. Ok, gente? Valeu. Muito obrigado, Aline. Show de bola a tua presença aqui. Foi Muito obrigada. Legal. Até a próxima. Acompanhe a gente, que vem mais material por aí. Grande abraço e fui!